que eu queria mostrar para vocês é a questão do uso. Vamos ver se dessa vez eu uso algo certo. Eu queria mostrar para vocês o uso da exponencial complexa. Exponencial complexa. Para representação de ondas, tá? Eu vou fazer aqui uma comparação para mostrar o que é parecido, o que não é diferente, né? Matemática é uma só, mas que a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu vou falar aqui, então, de ondas e de regime permanente sinoidal, como a gente vê na engenharia elétrica, e muitos de vocês são da área de potência, certamente trabalharam com isso mais do que até o aluno em geral, né? Bom, a gente está tratando, vamos falar aqui de campo elétrico, eu vou representar dessa vez por um E minúsculo, por razões que vão ficar óbvias. Vamos pensar na onda plana, tá? A cosseno de kx menos ômega t. Então, a onda plana monodimensional, para não complicar muito a questão aqui. É conveniente, tá? Esse é um vetor, mas como vocês vão ver, a gente só vai falar do caráter vetorial de E lá na frente, quando for falar de polarização, na maioria dos casos a gente vai evitar isso, né? O campo elétrico é vetorial, vocês sabem disso, mas não é isso que eu quero tratar aqui. É conveniente, tá, representar essa quantidade, que evidentemente é um número real, é uma quantidade física, é conveniente representar por um número complexo, a L elevado a J kx menos ômega t. Certo? Por que é conveniente? Bom, é mais fácil fazer derivadas, é mais fácil fazer produtos, não é mais fácil fazer somas, né? Na hora da soma, mas ainda assim, na hora da soma, você representa esse número complexo como a representação retangular, né? Parte real mais parte imaginária, e aí as somas ficam fáceis. Vocês sabem que na engenharia elétrica a gente tem exatamente a mesma coisa, né? A gente tem uma tensão em regime permanente senoidal, V igual a cosseno de ômega t menos φ, onde φ é uma fase, e a gente vai... vou fazer a mesma coisa, vou representar por um V minúsculo aqui, só para a gente poder usar o V maiúsculo para o fasor, que como a gente vai chamar isso, né? A gente vai representar por um fasor V igual a E elevado a J φ, e na elétrica a gente faz ainda um truque maior. Como esse ômega vai ser o mesmo, né? Enquanto a gente estiver tratando com coisas lineares, só vai ter uma frequência, a gente vai deixar essa frequência para colocar lá no final. Às vezes a gente faz isso em ótica também quando a gente quer representar uma frequência apenas. Nos dois casos, a gente vai poder escrever, às vezes, e às vezes não, é o que eu quero mostrar para vocês, deixar mais claro mais para frente, a seguinte: para voltar ao tempo, voltar à variável real, eu faço, e aí vai vir o problema, eu vou dizer o E é a parte real de E, né? E da mesma forma aqui na elétrica, vamos dizer assim, eu vou dizer o V é a parte real de V, e aí eu vou completar com a frequência, né, J ômega T. Eu podia fazer a mesma coisa aqui, colocar a frequência aqui, né? Vocês não estão vendo a minha. Colocar a frequência como parte da representação vetorial, desculpe, de fora da representação vetorial, depois colocar só no final. Mas aqui eu vou pedir para vocês terem cuidado, tá? É preciso cuidado com essa expressão real da representação complexa. Enquanto você estiver fazendo coisas lineares, isso dá certo o tempo todo, certo? Dá certo o tempo todo, você pode fazer isso sem nenhum problema. Com as operações não lineares não é tão simples. E eu vou mostrar para vocês um erro comum. Cuidado com operações não lineares. Vamos dizer que eu esteja interessado em uma quantidade que varia com o quadrado de E. Por exemplo, potência. Eu estou interessado em calcular P, que é E ao quadrado. Eu estou desprezando constantes, né? Claro que é E ao quadrado sobre alguma impedância. Desprezando constantes, que não é o que a gente quer ver aqui. Eu posso fazer,
não está errado fazer P é igual a real de E ao quadrado. Isso vai dar certo, certo? Vamos agora para o efeito dessa análise, representar E como um número complexo em coordenadas retangulares, ou seja, esse é um A mais JB. Vejam que, nesse caso, o P é o A, certo? A parte real, e o E é o A, e o P, que é A ao quadrado, se eu fizer dessa forma, vai dar certo. Vai dar A ao quadrado. Ok? Acertei. Né? Qual é o problema? O problema é você tentar fazer P é igual a parte real de E ao quadrado. Isso aqui vai dar errado. Se você for fazer E ao quadrado, então você vai dizer que ele é a parte real de A mais JB ao quadrado, então A ao quadrado mais 2JAB menos B ao quadrado, e vai dizer que isso aí é A ao quadrado menos B ao quadrado, que não tem nada a ver, né? Isso está errado. Aí você vai dizer, ué, claro, eu fiz errado e deu errado. O que eu estou chamando a atenção disso? É porque quando você diz que vai substituir o E pequeno pelo E grande, trabalhar com ele, no final colocar a parte real, é tentador, e é um erro que muita gente faz, ficar fazendo todas as operações com E grande e lá no final tomar a parte real. Você não pode fazer isso com as operações não lineares. Então, você não pode elevar esse vetor ao quadrado, você não pode somar com outro vetor e elevar ao quadrado, tá? Porque o real, né, não parte, a parte real, como a gente viu de E ao quadrado, não é a parte real de E ao quadrado, e também o produto dá errado, tá? Então, se você misturar duas dessas ondas e tentar calcular uma potência de interferência, por exemplo, vai dar errado, porque na hora que você for calcular o quadrado, vai ter produto dos dois termos, e a parte real do produto não é o produto das partes reais. Tá? Então, não é tão simples quanto parece. Você pode se confundir. Aí você pode dizer, mas por que na elétrica a gente nunca falou desse problema? Porque já prepararam as coisas para vocês e criaram a tal potência complexa VI conjugado. Se você seguir por aqui, dá tudo certo. A parte real é a potência, a parte imaginária é a potência reativa. Mas você também pode se enrolar aqui se você tentar fazer coisas como V ao quadrado sobre R e não souber fazer direito. Tá? Também dá errado. Mas como esse caminho dá certo, a gente não fala muito disso. E tem uma outra questão. Né? Tem um jeito de relacionar P, a quantidade real, com o fasor, ou a representação complexa, sem nenhuma desses perigos aí, desses cuidados, que é dizer, isso aqui também vale para elétrica, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem usar esse truque também em alguma hora. Isso aqui não tem erro. É igual a mas é conjugado, é maiúsculo, mas é conjugado sobre 2. Isso aqui não dá erro. Tá? Você pode fazer o quadrado antes, fazer depois, dá completamente certo. Vamos fazer, por exemplo, eu vou escrever aqui do lado, sempre funciona. Vamos fazer, por exemplo, isso que a gente fez errado aqui, né? Tomar o quadrado primeiro, depois tomar a parte real. Se você fizer desse jeito, não dá errado. Você pode, claro, fazer aquele P que a gente tinha dito que era A ao quadrado. Eu posso, inclusive, tomar o quadrado, a operação não linear, na representação complexa, tá? E isso vai dar certo. Ok? Dá para mostrar aqui, né? Vai dar E ao quadrado, mais 2 é conjugado, mais E conjugado ao quadrado, sobre 4. Tá? Se vocês fizerem as contas, isso aqui vai dar, então, E ao quadrado e E conjugado ao quadrado vão se cancelar. Esse 2E ao quadrado vai dar módulo de E ao quadrado, 2 sobre 4 vai dar sobre 2. Quando vocês fizerem essas contas, vai dar o A2. Chequem aí, tá? Vai dar certinho. Então, aqui não faz diferença se você pegou
fez a operação linear, depois tomou a parte real e aí fez a operação linear, ou fez ao contrário. Por conta disso, talvez seja preferível afirmar isso aqui e não é a parte real de E. Quando eu falo talvez, é porque a rigor não está errado dizer a outra coisa. É a parte real de E maiúsculo. Mas tem que tomar uns cuidados. Eu tenho que fazer a operação não linear antes, não linear depois. Sinal de igual em matemática não tinha que ter bula, né? Você não tem que usar às vezes e não usar outras vezes. Algumas pessoas são radicais. Meu orientador no doutorado dava errado se alguém escrevesse, né, para voltar para o campo, toma a parte real, ele dava isso como errado. Errado talvez seja um pouco forte, você vai ver vários livros de ótica que afirmam exatamente isso, mas tomam cuidado com a parte real, com as operações não lineares, etc, etc. Certo? Então, apenas para chamar a atenção, cuidado com essa representação quando você fizer operações não lineares. Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Ficou mais ou menos claro? Ficou claro. Ok. Você já tinha notado esse problema? É comum na área de regime permanente sinoidal, por aqui dá certo, mas se você num outro problema vai tentar fazer V ao quadrado sobre R, tem que fazer as coisas do jeito certo, senão algumas coisas não funcionam, tá? Ou R vezes I ao quadrado, etc. Tá? Mas por aqui, esse truque aqui funciona bem, por isso que a gente nos preocupa tanto com isso, engenharia elétrica. Tem mais um problema, tá? Ainda tem o problema eu esqueci de falar isso, depois eu respondo mais perguntas se vocês tiverem. Tem mais uma questão, que é a questão da preguiça de notação, tá? Eu chamo de preguiça de notação o seguinte fenômeno. Então, a rigor, quando a gente falou aquele negócio de somar o conjugado, o que a gente está dizendo é que aquele campo real é A elevado a J kx menos ômega t sobre 2, mais A sobre 2, A conjugado sobre 2. Eu vou deixar aqui a possibilidade desse A ser complexo, porque significa uma fase, né, global. Okay? Se for só uma amplitude, é claro que não faz diferença. É elevado a menos J kx menos ômega t, e isso dá isso está perfeito. E é isso que eu falei, isso aí você pode escrever em qualquer lugar, dentro de qualquer expressão linear, não linear, isso vai funcionar. Mas aí vem a preguiça, né? Tem uma questão também que é esse A sobre 2, tá? Cuidado quando vocês lerem o livro, que já começa uma primeira preguiça de carregar esse A sobre 2, aí lá no começo ele define que o A dele vai ser amplitude sobre 2, tá? Ou então amplitude sobre raiz de 2, para que a potência não precise daquele termo meio, etc. Enfim, vejam lá no começo de um livro de ótica que vocês vão pegar como é que eles definem. Tem a questão muito curiosa, claro, além da gente usar J e os físicos usarem I, os matemáticos, né? Tem um amigo matemático que me perguntou por que a gente tem que usar I para corrente, já corrente não tem a palavra I. Eu não tive uma boa resposta, não sei se vocês têm, se vocês tiverem, me contem, tá? Já que realmente em toda a física e toda a matemática o número imaginário é I, e ele vem de imaginário, parece melhor justificado. Mas a primeira questão é qual desses dois você vai usar para representar. Você vai ficar com preguiça de representar os dois, tá? Então você vai escrever muitas vezes assim, errei de novo o tipo de caneta. Esse software é muito interessante, mas tem umas coisas chatas. É igual a sobre 2, é elevado a J, kx, menos ômega t, mais complexo conjugado. Você vai ver essa escrita assim apenas, às vezes. E claro, eu também podia escrever é igual a sobre 2 elevado a menos J kx menos ômega t mais complexo conjugado. É exatamente a mesma coisa. Eu estou escolhendo qual das duas partes eu vou deixar explícito. E tem uma diferença aí, livros que vêm mais da engenharia preferem essa notação, quem vem mais de física, por alguma razão, preferem mais as outras. Tá? Mas não faz diferença, desde que você se lembre que tem esse outro complexo conjugado. Mas aí é que vem o negócio da preguiça, e vocês vão ver, no meio das contas, principalmente lá, a pessoa escrever que o campo é complexo. E aí... Né, e não escreve mais nada por preguiça. E a consequência disso é, de vez em quando, lá no meio da conta, assim, tá vendo umas coisas lá que são números complexos e fica dizendo, mas como, né?
ou vendo coisas que são frequências negativas, etc. E tudo isso vem dessa questão aí de ter ficado com preguiça e ter parado de pensar que, no fim de tudo, você vai somar com o complexo conjugado, isso tudo vai dar certo.